Aí eu via você falando, não, dá para fazer mais de R$ 1.000 por dia, vamos lá, tal, não sei o quê, parará. Ficou aquilo na minha cabeça, martelinho de ouro, R$ 1.000 por dia. Como é que eu vou fazer isso? A gente acha que é mentira, lorota, sabe? Aí a gente fala assim, acha ganhar R$ 1.000 num dia ou num outro trabalho, ainda mais na nossa cidade? Não, o Wallace, ele é doido. Cara, que não é possível, o cara tá falando, não tem como, cara, não tá, é muito trabalho pra R$ 1.000. Aí eu passava assim mesmo, pô, trabalho praticamente os 30 dias pra ganhar isso, como que um dia o cara vai ganhar R$ 1.000? Não dá. No começo eu falei, tem que ir daqui uns 10 anos, eu falava assim, daqui uns 10 anos, no comecinho. Cara, eu fiquei entre a cruz e a espada, porque eu sabia que dá pra fazer R$ 1.000 num trabalho, num único serviço, entendeu? Num único dia de serviço. Por outro lado, eu tava incrédulo, falei, cara, não tem como, cara, R$ 1.000 é muito dinheiro. Se você parar pra pensar, pra uma pessoa comum que ganha um salário mínimo, cara, é quase um salário mínimo num único trabalho. Mas eu não acreditava muito não, cara. Na hora, eu achava que não dava, não. Pelo preço que o pessoal aqui cobrava, né? Eu assim, tem chance de atingir R$ 1.000 tão cedo, né? Mas, gente, dá pra você ganhar até mais. Inclusive, nós fizemos um Fiesta que foi 2.300 no trabalho. E não é tipo assim, uma vez na vida, outra na morte, não. Tipo, depois que você pega uma certa sequência ali, então acaba se tornando direto. E conheci o seu programa e realmente dá sim. Fazendo uma boa análise do trabalho, você vai cobrar um preço justo. Depois, né, que eu fiz o Martelando Resultado, eu falei assim, ele tem razão, dá mesmo. Se a pessoa ela tiver força de vontade, ela querer trabalhar, querer vestir a camisa, ela consegue, né? E, cara, quando você consegue, bicho, é uma coisa mágica. Quando você consegue o primeiro, rapaz, é sequência, você faz o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. As pessoas falam, cara, esse cara tá uma máquina de trabalhar, bicho. Mas você consegue fazer o processo diminuir pela metade. Serviço que demorava 2 dias para fazer, hoje em dia eu faço com 3, 4 horas. Serviço que eu ficava nele, às vezes, um dia, eu faço com 40 minutos hoje em dia. Porque você aprende da maneira correta, você ensina o caminho correto das coisas. Para você ter uma ideia, o primeiro faturamento aí que eu consegui faturar foi mais, na verdade, de R$ 1.000, sabe? Um trabalho, foi um Uno, cara, um Uninho. Na medida que você vai fazendo o serviço, aí que você vai vendo que, tipo assim, tem como você cobrar mais. 30 anos de profissão, 20 anos de profissão, 10 anos de profissão. Eu tenho 1 ano de profissão e tô fazendo R$ 1.000 por trabalho por dia. O Wallace não é doido, tá, gente? A gente consegue faturar mesmo os R$ 1.000, tá? Até mais. E aí, beleza? Meu nome é Wallace Rodrigues e eu sou o criador do programa de treinamento Martelando Resultados. E nessa série de aulas eu vou te mostrar o passo a passo para que em apenas um único dia, trabalhando somente com martelinho de ouro, você alcance um faturamento de R$ 1.000. E acredito como você já tenha começado a perceber e observar valores bem superiores a esse em apenas um único trabalho. Mesmo que você vá começar do absoluto zero, aí, na garagem da sua casa, ou já seja um iniciante, já vem praticando aí as técnicas e a arte do martelinho de ouro, ou principalmente para você que já tem anos de experiência dentro da nossa profissão e não consegue atingir faturamentos como esse. É por isso que, nesse primeiro momento, eu trouxe alguns dos alunos do programa de treinamento Martelando Resultados, como você acabou de visualizar, que algum tempo atrás estavam na mesma situação que você, ou até tinha esses tipos de pensamento. Acreditavam que era impossível porque moravam em cidades pequenas, né? Cidades do interior, e acreditavam que talvez os clientes que existissem ali ou existem ali não pagariam o valor justo ou até mesmo um preço alto pelo trabalho que seria feito. Ou outros acreditavam que pelo fato de alguns profissionais que não entendem o martelinho de ouro cobrarem muito barato pelo aquilo que fazem, eles seriam forçados a cobrar também. Ou até mesmo, algum desses casos eram de alunos que trabalhavam em CLT, uma outra empresa, e ganhavam ali 2, 3, às vezes R$ 4.000 por mês, e ouvem saindo da minha boca, como você está ouvindo nesse primeiro instante, que não, dá para fazer R$ 1.000 em um único dia, ou até mesmo mais de R$ 1.000 em apenas um único trabalho. Esses alunos estavam nessa situação
e hoje mudaram completamente o rumo da vida deles, tendo acesso a esse conhecimento que você vai ter daqui pela frente. E eu sei que pode parecer bom demais para ser verdade, até duvidoso ou impossível e pouco provável para você, dependendo da sua situação financeira. Foi exatamente por isso que eu trouxe esses exemplos, para você se baseie nele e muitas das vezes você vai entender que a situação que você está, ou ela é parecida com essas que você acabou de visualizar, ou até mesmo ela não está tão ruim assim, né? E vamos lá, nessa nossa primeira aula, eu quero te ensinar a como criar um plano de negócios. A como você pode visualizar a nossa profissão como ela realmente é, deixando de acreditar talvez no mundo do achismo e passando a acreditar em dados. Foi exatamente isso que aconteceu com Adão. O Adão é um dos alunos do programa de treinamento Martelando Resultados. Sou prova real disso. Eu foi igual eu falei pra você, no terceiro remunerado, eu não sabia nem como cobrar o cara, eu ganhei R$1.000, R$1.200. Então, se partir pra cima e ter um planejamento, dá certo. E tá aí, ó, o Adão segurando esse quadro e o valor que ele acabou cobrando pelo terceiro trabalho remunerado que ele fez. Esse quadro que você está visualizando o Adão segurar aí nas mãos, e toda vez que você vê algum desses alunos segurando um quadro como esse, eu quero que você entenda que não é um certificado que a gente dá para o aluno na finalização do curso. Esse quadro só é dado àqueles que aprenderam, e quando você aprende, você tem a possibilidade de repetir, e repetir, e repetir, sem pausa e sem pressa, fizeram e receberam ou R$1.000 por um trabalho, ou até mesmo mais de R$1.000, como foi o caso do Adão. E acredite você ou não, o Adão ele nunca passou por um curso de martelinho de ouro. Nunca fez um treinamento presencial. Então, se você acredita que não dá para aprender aqui dentro dessas aulas, esse só é o primeiro exemplo. Por quê? O Diego, que você vai ver aqui na sequência, também nunca fez nenhum treinamento presencial. Como o Adão, ele trabalhava numa outra empresa, completamente diferente do ramo de martelinho de ouro. Sequer nem trabalhava com alguma coisa relacionada a carros. Deixa ele te contar o que ele fazia. Qual que era o seu outro emprego? Tinha a ver com carro, alguma coisa assim? Ou Não, nada a ver? não, nada a ver com carro. Eu fazia... A empresa é uma empresa que ela terceirizava, ela faz cueca pra Zorba, né? É uma multinacional assim, ela fazia cueca. Eu era cortador lá, cortava tecido, né? Pra costurar e fazer cueca. Acho que deu para você notar, né? E acredito que você tenha entendido que eu disse que ele trabalhava. E por que ele trabalhava? Porque quando você consegue fazer trabalhos como esse daqui, que o Diego faz hoje, e você consegue mostrar os resultados dessa maneira, dificilmente você vai se sujeitar a ficar em um emprego. Por quê? Trabalhava mais ou menos 22 dias ali, o Diego, né? Ia das 7 às 5 da tarde para ganhar, se eu não me engano, R$2.500. E hoje ele pode faturar isso em apenas um único dia. Troca o trabalho de um mês por um único dia dentro do martelinho de ouro. E por que ele trabalhava? Saiu da empresa e montou a sua própria oficina. Tá bom, Wallace, mostrou esses dois casos, o que eles têm em comum. Nunca participaram de nenhum curso presencial de martelinho de ouro. Mas, cara, são meninos novos. Tem quantos anos? 25, 30 anos. Essa rapaziada aí tá acostumada com esse meio de internet a aprender essas coisas online. Então vamos lá. Esse que você está visualizando aqui é o Antônio, ou como ele mesmo gosta de ser chamado, Tonho Martelinho. Cara, deu para perceber aí que o Tonho, ele tem mais de 50 anos, um pernambucano nato. Nunca participou de nenhum treinamento presencial de martelinho de ouro, né? Tudo que ele sabe, desenvolveu, foi aprimorando, foi em aulas como essas e dentro do Martelando Resultados. E olha só o que ele é capaz de fazer hoje. Bom dia, pessoal! Bom dia para todo mundo, gente! Que todos tenham um dia
repleto de paz, pessoal. Estamos aí começando o primeiro dia do ano, o segundo, terceiro dia do ano, né, gente? Então tá aqui, gente. Ó, o amassado é esse aqui, ó. Não aprende na terça-feira. E esse é o trabalho do primeiro do ano, viu? Para começar o ano com essa coisinha aqui, gente. Esse leve amassadinho. Tá vendo aí, pessoal? Vamos embora fazer a desmontagem, botar na bancada e começar o processo, pessoal. Esse é um Siena, pessoal. Esse é um carro da Fiat, Fiat. Esse é um Fiat. É o Siena, gente. Olha aí, ó, o naipe da criança. Começar nele, né, pessoal? Tá meio mastigado, não tá, gente? Valeu, gente. Olha a volta, pessoal. A volta do paralama do Grande Siena, gente. Olha aí, gente. Um amassado brabo, viu, gente? Ele de feito, pessoal, e vinco dele todinho aí, gente. Mas tá aí, gente, olha. Bem alinhado, gente. Bem conectado também, né, pessoal? Uma peça que estragou muito, né, gente? Tava muito machucada, viu? Tava muito mastigada, né, gente? Mas tá aí, pessoal. Um trabalho que deu praticamente quase 2 dias de serviço. Peguei dele ontem de manhã, terminei agora de 2 da tarde, pô. Não é brincadeira não, viu? Uma peça bem complicada de fazer, cheia de desenho. Então olha só o tanto de conteúdo que a gente tem só nessa primeira aula. Nessa primeira aula você vai entender como existem muito mais oportunidades dentro do Martelinho de Ouro do que a grande maioria dos profissionais acabam acreditando que existam. Na segunda aula eu vou te ensinar a criar um cartão de visitas moderno. O que significa isso? Esse cartão de visita moderno é capaz de trabalhar 24 horas por dia a seu benefício. 365 dias sem sequer parar nem um segundo. E quando você cria esse cartão de visitas modernos, você consegue fazer com que os clientes sejam atraídos, com que ele te procure. Independente se você está começando, vai decidir trabalhar no delivery, ou até mesmo se você tem uma oficina, ou se vai pegar e atender esses clientes na garagem da sua casa. Sabe por quê? Porque foi exatamente o que o Reginaldo fez no ano passado. Fazendo isso, ele chegou num faturamento anual, acredite você sim, acredite você não, de mais de 250 mil reais. Dá uma olhada aqui. E não sei se você notou ali embaixo, está escrito que ele decidiu e se programou junto com a família dele para tirar 25 dias de férias. E na antiga profissão, ele disse que ganhava 60 mil reais por ano. Se você pegar 250 mil que ele faturou ao longo do ano passado inteiro e dividir esses 250 mil reais por 12, você vai ver que dá aproximadamente 20 mil, um pouco mais de 20 mil reais por mês. Se eu não me engano, 20 mil reais e 800 e alguma coisa ali. Então, querendo ou não, ele fatura anualmente ou mensalmente dividindo mais de 20 mil reais por mês. E sabe o que é mais louco nisso tudo? O Reginaldo também nunca participou de nenhum curso presencial, onde ele precisou sair da cidade dele, ir até uma escola de Martelinho de Ouro, ficar ali meses e meses, voltar para casa e entender que acabou não aprendendo quase nada. Enfim, tudo que ele aprendeu e desenvolveu foi em aulas como essa e dentro do programa de treinamento Martelando Resultados. E ele começou na garagem da casa dele, aonde ele ainda trabalha hoje. Se talvez já estava difícil para você acreditar que um cara que começou do absoluto zero, vendo aulas como essa, alcançou em um ano 250 mil reais de faturamento, imagina agora trabalhando na garagem da casa dele. É claro que com o tempo ele foi não só aprimorando os resultados dos trabalhos que ele executa, mas principalmente melhorando o seu espaço, né? Modernizando o espaço dele ali. E na nossa terceira aula, ali é o momento de começar a treinar e praticar.
mas não treinar e praticar aleatoriamente. Opa, quase engasguei aqui para dizer essa palavra. Mas treinar e praticar fazendo com que trabalho após trabalho você não só entenda como funciona o processo de granulação, né, para dar um bom acabamento na finalização e no resultado do amassado, o processo de ondulações, quais são as ferramentas necessárias para iniciar um trabalho, dando o primeiro impacto, todo o processo que existem nas etapas, ou como eu gosto de chamar, os princípios. Porque quando você realmente entende, compreende os princípios e domina, sem pausa e sem pressa, você começa a fazer um trabalho melhor que o outro. Foi exatamente isso que o Fernando precisou começar a entender para começar a mudar o rumo dos trabalhos dele. E a minha história é meio maluca, para falar a verdade. Porque, assim, eu venho de empresa, 10 anos de empresa, assim, área administrativa, né? Eu nunca trabalhei com carro, nada. Não tinha noção nenhuma. Eu nunca tinha tirado um para-barro de um carro, pra você ter ideia. Caraca. Mas eu fui um cara, assim, sempre apaixonado pelo meio automotivo. Carro, moto, isso sempre, assim, correu, parece que na minha veia, assim. Eu sempre gostei e gostava de ter meus carros, minhas motos. E eu tinha uma certa vontade de trabalhar no meio automotivo. E eu sempre pedia pra Deus mostrar pra mim um caminho, né? E um dia eu fui levar o meu carro num martelinho de ouro aqui na minha cidade. E aí eu cheguei lá, parei em frente à oficina dele lá, oficina, né, o cara até trabalha numa garagem. Eu peguei, olhei assim, eu falei, putz, olha, tá aí uma coisa que acho que eu gostaria de fazer. E aí fiquei com aquilo na cabeça, Wallace. Fiquei 4 anos, cara, com isso na minha cabeça. E continuei trabalhando na empresa. E aí eu comprei um curso de 2 semanas. Aí fui nesse curso de 2 semanas, investi todo o meu dinheiro em ferramenta, tudo no curso. Acabou, zerou meu dinheiro. E aí fui lá, fiz. Aí voltei e falei, sou martelinho, né? Vamos que vamos. E aí comecei a pegar uns serviços pra fazer. E aí beleza, aí comecei a fazer os serviços. Rapaz, aí a coisa foi feia. Aí um serviço pior do que o outro. Aí eu fazia um, dava errado. E fazia outro, não ficava bom. Aí pegava um prata, marcava tudo. Aí trincava uma pintura. Falei, meu Deus do céu. Em vez de eu ganhar cliente, eu vou perder todo mundo desse jeito. E peguei e continuei. Só que nesse treinamento que eu tinha feito, tinha um cara lá, um cara que eu conheci, ele tinha mandado um link de um vídeo no YouTube seu, quando eu tava fazendo o treinamento. E aí um dia aqui em casa eu peguei assim, tava dando tudo errado. Peguei, eu falei, eu vou ver o vídeo desse cara que ele mandou, que na hora eu nem olhei nada, né? Aí eu peguei, abri o vídeo e comecei a assistir. Eu comecei a ver você lá com um toquinho de madeira, espátula de borracheiro. Eu falei, esse cara é louco, velho. Eu falei assim, imagina, eu investi tanto dinheiro em ferramentas, coisa arada, que isso, que aquilo. Esse cara que estou aqui, mas ele nem sabe o que ele tá falando. Eu já fechei o vídeo, nem olhei. Ignorância da minha parte. Aí até que chegou um dia, eu peguei e fui fazer um carro, trinquei a pintura, estourou assim, sabe? Nossa. Falei, meu Deus do céu. Aí o que acontecia? Tinha serviço que eu cobrava barato, dava errado, eu não cobrava. Às vezes eu cobrava um valor, recebia só a metade porque ficava ruim, né? E foi desse jeito. Aí chegou um ponto, eu falei assim, comecei a procurar no YouTube, assim, umas coisas de martelinho, aí caiu num vídeo seu de novo. Eu lembro, acho que não me engano, era um paralama de uma caminhonete. Aí eu vi você fazendo esse paralama com martelo de borracha, batendo de dentro pra fora, fazendo. Aí veio o resultado. Eu falei, esse cara sabe o que ele tá falando. Esse cara, ele não tá pra brincadeira. E comecei a assistir um vídeo atrás do outro. Boa. Daí você mostrava o resultado, eu falei assim, cara, não é possível, é isso que é martelinho, cara. Que eu entrei no martelinho porque a intenção era que o negócio ficar top, fazer negócio top. E eu fazendo serviço ruim, eu pensava, não é, isso aqui não deve ser martelinho, isso daqui. Deve ser outra coisa. Aí quando eu comecei a ver seus vídeos, eu falei, que louco, é isso aqui. E o fato é que se você deseja alcançar em apenas um único dia, ou até mesmo em um único trabalho, valores superiores a R$1.000, não vai adiantar você ser só o cara mais esforçado que você conhece. Você pode ser o cara mais esforçado, mais dedicado, aquele que acorda mais cedo e vai dormir mais tarde, o cara que enfrenta todos os desafios e problemas ali
que aparecem ao longo de um dia. Só que isso é muito pouco se você deseja alcançar o alto nível dentro da nossa profissão. O que você realmente precisa compreender são os princípios que vêm antes das técnicas, para que você, quando for executar as técnicas, como você vai ver lá na nossa terceira aula, quando você for bater o martelo, você acabe não colocando os pés pelas mãos. E mais uma vez entregando talvez um trabalho medíocre. E não se ofenda quando você escute isso. Medíocre vem de simplesmente na média, né? Trabalhos medianos. Quando você entrega trabalhos medianos, adivinha o que acontece? Você atende clientes medianos que muitas das vezes estão preocupados somente com o preço que você vai cobrar, não com a resolução do trabalho ou com o valor que você entrega, que não está nada associado ao preço. Enfim, é preciso dominar esses princípios e colocá-los em dia, sem pausa e sem pressa, que aí as coisas começam a mudar. Foi exatamente o que aconteceu com o Fernando, quando ele entrou para o Martelando Resultados e começou a entregar trabalhos de alto nível dentro da nossa profissão. Saca só esse trabalho. O que aconteceu para sair lá dos 800 para já entrar na casa dos R$1.000 ou ultrapassar esse valor? Esse daí já passou já dos R$1.000. Cara, eu peguei o trabalho, eu analisei tudo. Na verdade, esse trabalho veio para mim, Wallace. Ele foi condenado por um funileiro à porta. O funileiro falou que era para trocar essa porta aí, que não tinha o que fazer, que não iria ficar boa. E o cara tinha levado num martelinho também, e o martelinho falou que a porta traseira não dava para fazer. Aí o cara caiu aqui em mim. E eu tava sangue no olho já, né? Porque eu já tinha feito, na verdade, R$1.000, acho que uma semana antes já, né? E os trabalhos estavam bons. Eu falei assim, eu vou fazer. Peguei, cobrei, e vou falar a verdade pra você, eu cobrei barato ainda, se for ver, tinha que ter cobrado mais. Mas aí peguei esse trabalho aí, fui, entreguei um trabalho muito bom mesmo. Nossa, ficou top esse trabalho, dá até gosto de ver ele pronto. E aí o cara veio, pagou assim, dando risada. Eu falei, olha isso, o cara pagou dando risada. O cara chegou pra mim, não é mais mesmo não? Falou assim ainda. Olha só. Aí eu peguei e falei, não, esse é o preço justo por esse trabalho. Ele falou, legal, vou indicar você e tal. Eu falei, bacana. Mas a dificuldade que ele deu também, assim, eu falei assim, nossa, é um trabalho que eu preciso cobrar um pouquinho mais. A porta do T-Cross, ela tem umas travessinhas chatas ali de mexer, principalmente naquela parte traseira. Ali, tava esticado, embaixo do reforço, né? E eu falei, eu não vou entregar um trabalho, né, de qualquer jeito aqui. Mesmo tendo, sabe, quando tá alinhada a chapa, tá alinhada, tá certinha, só que ela tá esticada. Eu lembro sempre que você falou assim, daria para entregar um trabalho desse daqui assim? Dá, tá alinhada a peça, mas não. Você quer sair da mediocridade, né, cara? Vamos entregar alto nível. Então eu falei, não, levanta aqui e encolhe a chapa e tal. E aí entreguei um alto nível nesse trabalho aí também. E aí as coisas vão mudando, sabe? Parece que, não sei, muda uma chave, sabe? O Evandro falava sempre lá no grupo, lá até no começo, quando eu perguntava umas coisas lá, e ele falou assim, você vai ver, chega uma hora que a chave vira. E é assim mesmo, a chave vira assim, cara, é incrível. Tanto virou nos trabalhos quanto para cobrar, sabe? Que eu olho assim, eu falei assim, eu respeito, todo trabalho eu respeito, mesmo se for pequenininho, o que for, mas assim, eu sei que eu consigo fazer um trabalho bom. E como o Fernando mesmo acabou dizendo, R$1.000 por esse trabalho, talvez você tenha essa noção e essa percepção já, tá barato. Não é que tá barato pra caramba. Eu tenho certeza que se ele pegasse esse mesmo trabalho ou com essas características, ele não entraria num serviço como esse por menos de R$2.500. É isso que acontece quando a chave vira. Então vamos lá, como essa chave pode virar para você também? Como você pode entender todo esse conteúdo e começar a colocar em prática no seu dia a dia? O primeiro passo é não perdendo nenhuma dessas aulas. Perdendo pouco aqui, né, você acaba perdendo muito. Porque pouco pode ser justamente o clique, ou faria com que esse clique na sua mente mudasse, com que a sua percepção, seja de como o martelinho de ouro é visto, de como atrair clientes, ou de como praticar as técnicas deveriam ser. Então não perca nenhuma dessas aulas.
Bora lá para o conteúdo dessa primeira aula. Eu quero sair daqui desse ambiente de trabalho, sair aqui da minha própria oficina, para te explicar facilmente e fazer com que você entenda dessa maneira. Aqui no nosso quadro em branco, com certeza vai ficar muito mais simples te explicar como criar o seu próprio plano de negócios. E para ser bem sincero, algum tempo atrás eu nem fazia ideia daquilo que eu fazia intuitivamente, era exatamente isso, ou tinha esse nome. E pode parecer, nossa Wallace, plano de negócios, cara, pô, eu tô querendo começar no martelinho de ouro, eu vou iniciar uma coisinha simples aqui na garagem da minha casa, fazendo carros dos familiares, dos meus amigos, algo bem simples, né? Você precisa disso. Exatamente. Se você já vai começar ou iniciar na nossa profissão, comece da maneira certa. Dessa forma, você vai alcançar resultados e objetivos muito mais rápido se começasse de qualquer maneira. Ou se você já é um iniciante, pô, Wallace, eu preciso disso. E a resposta com certeza é sim. Se você já é um cara que faz delivery, já está fazendo pequenos amassados, já está ganhando e fazendo uma grana com o martelinho de ouro, você precisa entender isso também. E principalmente para você que já tem aí 5, 10, 20, 30 anos de experiência dentro da nossa profissão, talvez nunca tenha ouvido falar disso, não tenha criado o seu próprio plano de negócios, está sofrendo aí com a concorrência, achando que o martelinho de ouro está saturado, que a profissão está acabando. E com certeza, quando você pega papel e caneta, eu aconselho que você pegue, anote, escreva, você vai ter a percepção de que você vai encontrar aqui as respostas para as perguntas, ou você vai entender como sair desse lugar, como alcançar clientes novos, como ampliar a sua visão do que é martelinho de ouro. O fato é que se você só for um batedor de martelo, só se preocupar em tirar amassados, cara, você tá perdido dentro da nossa profissão, porque tá cheio de gente fazendo isso e cada vez mais vai surgir pessoas que só querem saber de granulação e ondulação. Eles são completamente amadores em estruturar um negócio, em ter visão ou ampliar essa visão para compreender como realmente a nossa profissão funciona. E eu confesso que, falando tudo isso, você pode falar, caraca, né? Poxa, cara meio agressivo, né? E eu tô falando dessa forma porque era exatamente o que eu precisava escutar quando eu iniciei no martelinho de ouro, ou quando eu entrei dentro da profissão. Eu não teria levado tanto tempo, não teria sofrido tanto como eu sofri para chegar até aqui. Às vezes você já deve ter escutado, são entre erros e acertos que a gente aprende. E essa frase é balela, completamente falsa. Imagina se você aprendesse com os seus erros. Qualquer cara que passa 5, 10, 20 anos dentro do martelinho de ouro já saberia de tudo, porque durante anos ele cometeu vários erros, se não todos os erros, né? E teria aprendido com esses erros. E provavelmente você compreende que não, né? O cara entra ano, entra mês, sai mês, entra semana, sai semana, continua errando e não aprende. Por quê? Você não aprende com os erros, você aprende com os acertos. Então quando você pega todos esses acertos que serão passados aqui, agora e ao longo dessa semana de aulas, nossa, cara, é a combinação perfeita para que você evolua e evolua da maneira certa. Como é que então que eu cheguei a isso? Caiu do céu? Foi enviado lá de cima para mim? Toma aí, esse aqui é o que você tem que fazer, e o fato é que não. Eu tive que ir acertando com o tempo para conseguir trazer isso para você. Em 2021 foi a primeira vez que eu peguei papel, caneta, sentei, eu e a minha esposa, e durante horas e horas a gente foi rabiscando tudo isso daqui. E dessa maneira a gente começou a entender não só qual era o nosso faturamento anual, mas aquilo que a gente precisava fazer para crescer esse faturamento e como crescer esse faturamento. Só que, para que você tenha noção, eu não sei se é muita grana para você,
se ajudaria, mas eu vou te ensinar a buscar ao longo desse ano todo 50 mil reais dentro da nossa profissão. Se você pegar 50 mil reais e dividir por 12, que é o número de meses, você vai ter um faturamento mensal de R$ 4.166. Talvez, dependendo aí da sua realidade nesse momento, você nem ganhe isso. E isso é só um extra que eu tenho para chegar num determinado objetivo. O plano de negócios, ele começou, ou ele deveria ter começado assim quando eu entrei no Martelinho de Ouro. Talvez você saiba um pouco da minha história ou não, mas eu fazia um estágio. Tinha 19 anos na época, morava em São José dos Campos, na casa dos meus pais, né? Dava trabalho para os velhos. E fazia um estágio instalando equipamentos de segurança, câmera, era sensor, aquele sensor de se tivesse incêndio, né, para abrir como é que chama, os extintores. A gente fazia essa instalação de equipamentos em segurança na casa de pessoas de alto padrão, altíssimo padrão mesmo. Só que para que você tenha noção, a gente chegou aí na casa da Hebe, do William Bonner, diretor da TV Globo. Eram pessoas que, cara, dinheiro não era o problema. Eu estava naquela profissão porque tinha me formado num curso em técnica eletrônica, só que talvez se formar em técnica eletrônica não era o meu sonho. Hoje eu entendo completamente isso. Era o que meus pais talvez queriam que eu fizesse ali. Eu costumo dizer que meus pais, eles fizeram tudo que podiam por mim, mas eles nunca me deram tudo aquilo que eu queria. E o que significa isso? Eles nunca me deram tudo aquilo que eu queria porque financeiramente eles não podiam, né? Eles vieram de uma situação difícil, assim como a maioria dos brasileiros, né? Mas ao mesmo tempo se sacrificavam para dar uma boa educação para mim e para os meus irmãos. E eu estava fazendo esse estágio. Eu costumo dizer que era um suicídio a conta-gotas. E o que isso significa? Eu ia para o estágio e morria um pouquinho todos os dias. Talvez seja como você num trabalho que você não goste. Ou talvez você sinta isso trabalhando dentro da área automotiva, fazendo funilaria, fazendo pintura, fazendo polimentos, ou até mesmo trabalhando com martelinho de ouro, né? Você pode estar sendo tão desgastado, passa ano, entra ano, você não evolui e vai achando que aquilo não é para você. Mas tem como resolver isso. No meu estágio, não era exatamente mesmo o que eu queria. Aquilo não era o que eu executaria durante anos, né? E imagina, se você vai para um trabalho sem energia, não é aquilo que você quer fazer, você não se dedica como deve, automaticamente você não evolui, acaba não crescendo e acaba não sendo valorizado dentro desse cargo, dentro dessa profissão. Chegou meu primo, ele estava querendo aprender, ele morava com meu tio, e meu tio tinha uma oficina embaixo da casa dele, onde ele construiu um galpão, e a casa ficava em cima, um sobrado. E ele falou, pô, Wallace, cara, já tentei aprender esse negócio de martelinho de ouro e eu não tô conseguindo sozinho, eu fico lá na oficina no fundo da oficina do meu pai, batendo lá e tem ninguém para ir trocando ideia e vendo e desenvolvendo. Essa é uma das grandes sacadas de se aprender. Não só martelinho de ouro, mas qualquer outra coisa. Quando você está num grupo com outras pessoas, fica muito mais fácil o seu desenvolvimento. Porque às vezes você vai ser o cara que vai estar desmotivado. Alguém, opa, faz isso, cara, desiste não, pega firme. Te motiva. E às vezes você vai ser o cara que motiva outras pessoas. Então ele me chamou, pedi a benção para os meus pais e me mudei de São José dos Campos para Limeira. Eu tinha um colchãozinho de solteiro, desses bem pequenininho, 2 pares de sapato e uma meia dúzia de roupa, que eu não levei nem numa bolsa. Literalmente eu levei um saco de lixo, cara. Só para que você tenha noção. Coloquei todas ali. Aquelas poucas coisas que eu tinha, e hoje eu entendo que nem era aquilo que eu tinha. Não foi eu que comprei aquilo, não foi eu que batalhei para ter aquilo. Foi aquilo que os meus pais me deram naquele exato momento. E automaticamente, com essas coisas, me mudei para Limeira e passei ali um bom tempo dormindo no pé da cama, né, ou na beirada da cama
do meu primo, no quarto dele. Um quarto um pouquinho maior que esse escritório que eu tô aqui hoje. E foi lá, dormindo na beirada da cama, a gente acordava 8 horas da manhã, descia pro fundo da oficina. Primeira coisa que a gente fazia, desmontava alguns carros pro meu tio trabalhar. Era bem corrido o movimento na oficina dele e a gente já partia pro fundo. Fazia alguns amassados ali no capô e ficava praticamente o dia todo. As pausas que a gente fazia era para comer, beber água e montar o carro que meu tio já havia finalizado, né? E eu passei ali 6 meses mais ou menos num capô de um Uno e um paralaminha de um Fox. Foram meus companheiros nessa jornada. E não evoluí. Meu tio fazia o que dava para explicar aquilo que ele sabia ou da maneira que ele sabia. Existem pessoas que são boas em fazer as coisas, mas dificilmente elas são boas para te preparar para aprender aquilo que elas fazem. E hoje, com toda a humildade do mundo, eu entendo isso, no caso do meu tio. Ele era muito bom, né, para fazer a remoção dos amassados, mas para conseguir fazer com que a gente entendesse aquilo que precisasse para começar a evoluir, ele não conseguia passar isso com toda clareza. Ele vinha, dava 1, 2 dicas e a gente passava lá. E o tempo ia se passando. E durante esses 6 meses, eu acho que estava chegando nos 5 meses e meio ali, eu não estava evoluindo, eu não ganhava nada para desmontar os carros na época, porque morava de favor na casa dos outros e ainda vou ter um salário ali. Praticamente as minhas desmontagens custeavam, né, o custo daquilo que eu estava comendo, bebendo, tomando banho. E acho que era um final de quinta-feira, eu subi, fui tomar um banho, liguei o chuveiro e, nossa, eu chorei. Acho que eu nunca chorei tanto na minha vida como naquele dia, né? Porque passava dia após dia e eu não via a evolução. Passava amassado após amassado lá no capô e eu não me desenvolvia. Mas foi aquele choro de agonia, de desespero, de tristeza, de pensar em desistir, que talvez tenha limpado a minha alma e feito com que eu acordasse no outro dia um pouco mais motivado, ou usando a última motivação que restava, para executar um único teste. Eu batia ali no capô com martelo de borracha e já tentava subir o amassado com um toco de madeira, com um pouquinho de fita, sem marcar tanto a granulação. Foi aí que as coisas começaram a fazer sentido para mim. Foi aí que o clique talvez tenha despertado, ou o primeiro clique tenha começado na minha cabeça. E para resumir toda essa história, eu passei algum tempo lá na oficina do meu tio, já fazia alguns amassados nos carros, mas ele sempre vinha e finalizava, ou sempre vinha e repassava, como a gente chamava. Um ou outro, ele acabava dizendo, não, esse ficou legal. E o fato é que aprender, eu tenho esse conceito dentro da minha mente, eu não sei se você concorda, é uma coisa diferente de ter alguém do seu lado, né? Porque quando tem alguém do seu lado, dificilmente você consegue dar esse passo a mais. Realmente, quando não tem ninguém, você se coloca naquela situação e é preciso que você resolva, ali você aprendeu. Esse é o momento do aprendizado. Você vai entender isso, porque eu fiquei lá fazendo alguns carrinhos e passa ano, entra ano, o que você precisa fazer dentro da nossa profissão é ter a mentalidade de crescimento, né? Um plano de negócios vai te trazer isso. Você está crescendo, você está se desenvolvendo, você está evoluindo, mas não no mundo do achismo. Eu acho que esse ano vai ser bom. Talvez mês que vem é melhor que esse. Não, cara. Para de acreditar nessa ladainha, nesse blá blá blá, nessa... Como é que eu poderia dizer? Nessa... Não só mentira que a sociedade nos contam, porque muitas das vezes eles acreditam, mas às vezes mentiras que a nossa própria mente tenta contar pra gente, que mês que vem vai ser bom. Só que se você não faz nada agora, se você não tem a percepção de como fazer com que esse mês seja bom, dificilmente isso vai acontecer. E a gente estava lá na oficina, meu irmão já tinha mudado para lá também, o movimento vinha aumentando, meu irmão começou a desmontar,
Foi aí que a gente decidiu montar a nossa própria oficina. Porra, vamos pegar nós dois. A gente acha aí que já aprendeu. Pegar nós dois e vamos montar a nossa oficina. E viemos para Atibaia. De Limeira para Atibaia, 126 quilômetros mais ou menos. A gente vinha para cá toda segunda e terça-feira para entregar cartão, para, cara, conhecer a galera, né? Começar a fazer um network, começar a trocar ideia com o povo e pegar os primeiros trabalhos. E com o passar do tempo, automaticamente a gente começou a fazer um carro aqui, um carro ali, a ser um pouco conhecido aqui na cidade, mesmo não executando trabalhos como a gente executa hoje. Talvez o seu grande medo seja, eu preciso estar 100% preparado para começar dentro do Martelinho de Ouro. E sabe quando você vai estar 100% preparado? Nunca! Nunca. A preparação, ela acontece no caminho. Ela acontece no processo. É por isso que eu estou te contando um pouco da minha história. Mesmo sem executar os trabalhos que a gente executa hoje, a gente já tinha uma certa clientela. E automaticamente decidimos mudar de vez para Atibaia. Foi aí que eu entendi aquilo que, conversando com, às vezes, pessoas que participam de cursos presenciais, sentem quando saem do treinamento. Quando eu saí da oficina do meu tio e não tinha ninguém para corrigir os amassados que a gente fazia, aí eu tive aquela sensação, caraca, parece que eu não sei nada, brother. Parece que eu esqueci tudo que eu aprendi lá, né? Porque, de certa maneira, você tem um ponto de segurança ali para fazer, não para te dizer o que precisa ser feito. Acho que esse foi o grande erro que ele cometia dentro da oficina e às vezes a gente aceitava por insegurança, né? Então, quando a gente mudou para Atibaia, foram mais diversos erros, né? E vários erros para ir nos erros ali, deixando de lado e aprendendo como acertar. E automaticamente a gente ia evoluindo. Eu quero te trazer o que essa história, um cara que morava lá com os pais, saiu de São José dos Campos, morou de favor na casa dos outros, conseguiu alcançar criando esse plano de negócios, trazendo essa visão, criando processos, criando o entendimento das etapas, clareando aquele mundo sombrio do que é o mundo do Martelinho de Ouro e, cara, automaticamente trazendo a simplicidade para cada coisa que precisa ser feita. Um plano de negócios, o que é que isso significa? Se a gente entrar aqui no Google, perguntei para o Google, o que é um plano de negócios? Eu peguei essa primeira resposta aqui, que eu acho que ela já vai ser bem boa. Vamos lá. Olha o que é isso. Numa versão um pouco mais chamuscada, né? Deixa eu só tirar isso. O que é um plano de negócio? É um documento que descreve por escrito os objetivos de um negócio e quais passos devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas. Um plano de negócio permite identificar e restringir seus erros no papel, ao invés de cometê-los no mercado. Acho que você sacou, né? Então é exatamente isso que a gente vai começar aqui. Deixa eu pegar, copiar e trazer aqui para nossa tela. Essa lousa é incrível, cara. Dá uma olhada. O nosso faturamento anual foi o primeiro ano que a gente sentou e escreveu exatamente tudo. Eu trouxe o ano de 2021, o ano de 2022 e o ano de 2023, mais conhecido como o ano passado. Sempre eu faço no começo de um próximo ano. A gente está no começo de 2024, é o momento ideal para você pegar todo o faturamento do ano passado, sentar e ver se você cresceu ou se você está estagnado. Dentro da musculação ou da área da saúde, só tomar uma água aqui. Tem um ditado que diz: ou você está ficando fit, ou você está ficando fat. O que significa? Ou você está ficando mais saudável, ou você está engordando, você está ficando gordo. Não existe, eu tô a mesma coisinha que ano passado. Não, cara, os dias estão passando. Eu não sei se você tem essa percepção, mas cada dia que passa é um dia a menos que você tem. Você não vai viver, pelo menos nesse mundo infinito, né?
E dentro do martelinho de ouro é a mesma coisa. Passa dia, entra dia. Você está crescendo ou você está diminuindo? A mesma coisa você pode ter certeza que não está ficando. É por isso que às vezes um cara que tem 30 anos de experiência dentro do martelinho de ouro, ele só percebe que perdeu muito clientes, que os clientes não estão valorizando, né, mais os trabalhos dele, que a concorrência aumentou, quando chega ali nos 20 anos. Por quê? Não foi de uma hora para outra que isso aconteceu. Foi passando ano, entrando ano, e ele foi perdendo um cliente aqui, não conseguindo cobrar um pouco mais. Ano após ano, foi diminuindo a clientela dele. E olha para você ver. No nosso plano de negócios, em 2021, a gente faturou R$ 352.780. Isso ao longo do ano todo. Se você pegar esse valor de R$ 352.780 e dividir por 12 meses, que é o número de meses de janeiro a dezembro, a gente vai chegar num faturamento mensal de R$ 29.389. Essa é a média mensal que apenas 2 pessoas trabalhando numa oficina de martelinho de ouro é capaz de chegar, né? No ano de 2022, qual que foi o nosso faturamento anual? De R$ 374 mil, né? R$ 380. Se você pegar esse mesmo valor, dividir ele por 12 meses, de janeiro a dezembro, a gente chegou na média no ano de 2022 de R$ 31.198 faturados mensalmente. Pô, Wallace, como é que você sabe o faturamento anual? Papel e caneta, brother. A gente tem uma agenda lá na nossa oficina, onde todos os clientes chegam ali no dia, a gente simplesmente pega o nome do cliente, o número do telefone, o carro, a peça que vai ser feita, o valor que vai ser cobrado e anota. Ao longo de um dia, a gente chega num faturamento. Dificilmente a gente ganha ou faz hoje dentro da nossa oficina menos de R$1.000 em um único dia. E muito desse plano de negócios é ocupado por isso, né? E você vai compreender. Aguenta a mão aí. Então, a gente soma, né, os valores diários, a gente soma a semana, quanto a gente fatura na semana, automaticamente a gente soma o faturamento mensal. Depois, pega os faturamentos mensais, ali que estão na agenda, e soma o faturamento anual. E olha o faturamento do ano passado, o mais recente, saiu do forno agora, acabei de fazer e estou colocando os dados aqui para que você tenha acesso. No ano passado, a gente faturou R$ 452.750. Se você dividir esses R$ 452.750 por 12, a gente chega num faturamento de R$ 37.729. Olha como ano após ano o nosso faturamento ele vem subindo. Ano após ano a nossa média mensal vem subindo. E o que significa média mensal? É bem simples. Teve meses em 2023, o pior mês nosso foi de R$ 25.650. O pior mês que a gente teve em 2023. E o melhor mês, aqui, R$ 43.450. Por que é média? Porque tem meses que você vai ganhar um pouco menos, tem meses que você vai ganhar um pouco mais. Tem dias que o faturamento acaba sendo um pouco menos, tem dia que o faturamento acaba sendo bem, mas bem mais, né? Então você tira uma média mensal. E pela primeira vez na história, a gente pretende alcançar agora, nesse ano de 2024, R$500 milhão. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir isso, porque é matemática, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Por que eu estou falando isso da maneira mais simples possível? Porque olha como vem subindo os nossos faturamentos entra ano, sai ano.
E o que a gente precisa para chegar a R$500 milhão ou a R$500 mil faturados em apenas um único ano? Na verdade, nem é um aumento de R$50 mil, dá um aumento de 47.250, se você somar aqui, mas eu coloquei arredondado para ficar mais simples. Se você pega R$50 mil, divide por 12, o número de meses, eu vou deixar até para fazer essa conta um pouquinho para frente. Que eu quero agora te explicar como é que a gente chega nisso daqui, como é que a gente cria essa média anual, média mensal. Para trazer esses dados, é preciso usar um parâmetro, e é esse daqui, ó. Algo que está dentro do nosso plano de negócios. Você vai precisar pesquisar qual é a frota da sua cidade, para entender se realmente vale a pena montar um martelinho de ouro aí. E como é que você sabe? Será que tem o número de clientes certos? Será que tem a quantidade de clientes certas? E entre esses clientes, será que existem os clientes que farão com que eu alcance o faturamento de R$1.000 um único dia ou em um único trabalho? Será que eles pagarão o valor justo pelos meus trabalhos? Ou será que é melhor eu sair dessa cidade e ir para outra, nem começar a montar e perder tempo tentando criar, né, uma oficina de martelinho de ouro aqui? Isso daqui te tira do mundo do país, da Alice, nas Maravilhas, né? Te tira do mundo da alucinação, da imaginação, faz com que você deixe de ser aquele tiozão gordo no fundo de uma oficina que passou 30 anos ali reclamando da situação do país, do governo, do blá blá blá, blá blá blá, e te traga para a realidade. É por isso que é um plano real, algo básico que você pode começar a fazer aí agora. Bom, eu pesquisei o número da frota da minha cidade e o que significa isso? O número de veículos que tem aqui. E não só o número de veículos, mas também as caminhonetes. E você vai entender por quê. São os carros que a gente faz ali. A gente faz tanque de moto, um ou outro ao longo do ano. A gente faz van, uma ou outra ao longo do ano. O que mais a gente faz e acaba sendo especializado, e acredito que vai ser o seu caso também, carros e caminhonetes. Então, na minha cidade, a gente tem 74.287 carros. E caminhonetes, a gente tem 10.286. Se a gente pegar o número de carros mais de caminhonetes e somar, a gente vai chegar num total de veículos de 84.573. Pô, Wallace, como é que faz para saber qual é o número de carros que tem aqui na minha cidade, qual é o número da frota? Você vai usar uma ferramenta bem básica, essa daqui, ó. Só digitar frota, tá até linkado aqui, de Atibaia. Você mora em BH, Belo Horizonte? Frota de Belo Horizonte, frota de São Lourenço, frota de Manaus, frota de Santa Catarina. Coloca o nome da sua cidade que você mora, que provavelmente aqui no IBGE você vai encontrá-la. Eu te indico que você use essa ferramenta, porque é uma ferramenta, cara, reconhecida no mundo inteiro. Os dados que eles colocam aqui dentro são justamente aquilo que é. Não procure fake news para criar o seu plano real dentro do seu plano de negócios. Então vamos lá, clico aqui. Logo na sequência eu já caio dentro dessa tabela. Dá para perceber aqui, ó, 130.199 é o número de veículos registrados, né, aqui na minha cidade no ano de 2022. Dá uma olhada, às vezes a sua cidade pode até estar atualizada. E não tem problema, se tiver 2020 aí, 2022, a gente quer entender a média de carros que existem na nossa cidade. Vou clicar aqui, ó, tipo, aí agora a gente entra em todos os tipos de automóveis que tem. Olha da onde saiu aquele dado. Não é do mundo do achismo, né? Mas sim de algo que foi pesquisado. Provavelmente eles têm ou retiram essa fonte junto do Detran. Enfim, 74.287 é o número de automóveis. Caminhonetes, aqui, 10.286. A gente não faz trator, a gente não faz bonde, a gente não faz reboque, trator de esteira, triciclo, tem registrado aqui. Utilitários, provavelmente sejam as vans.
foque no grosso, né? Na caminhonete e no automóvel. São os dados que você vai precisar. Tirei esses dados daqui, passo para a nossa tabela e chego no número de carros. Logo na sequência, você vai precisar saber qual é a quantidade de dias que você vai trabalhar no Martelinho de Ouro. Pô, Wallace, eu sou um cara CLT, eu tenho uma empresa, eu trabalho numa empresa. Eu vou sair dela e já entrar pro martelinho? Não precisa fazer isso, cara. É até loucura. Comece trabalhando, às vezes, os sábados e os domingos, né? Comece treinando sábado e domingo. Vários e vários alunos fizeram isso. Acho que você acompanhou lá no começo o Diego. Trabalhava numa fábrica de cueca e ele trabalhava sábado e domingo. Depois ele começou a perceber que só no sábado e domingo ele já estava faturando mais do que dentro da fábrica. E aí é chegado o momento de transição. Você faz isso de maneira consciente. Então a gente precisa saber os números de dias que a gente vai trabalhar. Mais uma vez a gente vai usar a mãe de todas as pesquisas aqui, o Google, e só digitar número de dias úteis em 2024. Olha aqui o dado. Como 2024 é um ano bissexto, a gente não vai ter 365 dias esse ano, olha que louco, mas sim 366. Vamos retirar 52 sábados e 52 domingos. Restam 262 dias. Agora vamos remover 9 feriados que teremos ao longo desse ano. Não caem durante um fim de semana e obteremos 253 dias úteis em 2024. Um dado extremamente importante aqui para a nossa tabela. Agora, vai parecer até um pouco banal isso daqui, mas para alcançar um faturamento de R$1.000 em um único dia, você vai precisar, ou dá para fazer isso, pegando apenas um único carro. Um baita amassadão, ou até mesmo uma pequena geral. Não acredite que só fazendo amassados grandes você vai ser reconhecido e valorizado dentro da nossa profissão. Fato é que não. Pegando pequenos amassados ali, você consegue cobrar sim. No terceiro trabalho do Adão, acho que você se lembra lá no começo eu mostrei, o terceiro trabalho remunerado que ele foi cobrar, fez na garagem da casa dele, no final de semana, ele chegou a cobrar R$1.200, se eu não estou enganado. Eram pequenos amassados por boa parte do carro todo ali. Então não, você não precisa fazer amassados gigantescos para ter um bom faturamento. Pegando apenas um único carro, com amassado simples, você é capaz de ter um bom faturamento dentro do Martelinho de Ouro. Ou fazendo 2 carros, é o que acaba acontecendo corriqueiramente. Você cobra ali, talvez, R$500 por um, R$500 por outro. Finalizando o dia, somando, você atingiu um faturamento de 1.000. Ou às vezes você cobra 600 por um, 400 por outro. Também alcançou um faturamento de R$1.000. Ou, na maioria das vezes, fazendo 3 carros. É o que acontece em boa parte das vezes na nossa oficina. E provavelmente esse ano nós vamos fazer uma atualização, eu vou te mostrar aqui, para alcançar os R$50.000. Ou não. Ou a gente vai trabalhar dessa mesma maneira. Aguenta a mão aí. Fazendo 3 carros, cobrando 334, se você pegar 1.000 e dividir por 3, vai dar mais ou menos isso daqui. A gente nunca cobra 334, ou 350, ou 380, ou R$300. Enfim, esses são valores bem comuns dentro do Martelinho de Ouro. Você também, cobrando valores baixos, né, aparentemente baixos, você vai alcançar um bom faturamento. E o número de carros que você consegue fazer no dia, ele é essencial para conseguir trazer essa clareza de quanto você precisa faturar. Não comece um dia dentro da nossa profissão não sabendo o quanto você deseja alcançar no final. Mesmo que você seja um iniciante, tenha essa meta, cara, no mínimo de R$1.000. Pô, mas é fora da minha realidade agora. Era da minha também, quando eu comecei no martelinho, né? Quando eu comecei na nossa profissão. No meu estágio, eu me lembro que ganhava, acho que era algo em torno de R$560 o mês todo. Como é que um cara que era estagiário ganhava R$560, deseja alcançar em apenas um único dia R$1.000? Criando um plano real, criando um plano de negócio e todos os processos que me trouxeram até aqui, né?
Então talvez seja irreal para você agora, só que se você não coloca no papel, se você não cria isso, fica mais difícil ainda, porque você não tem a clareza do próximo passo. Se eu faço 3 carros no dia, em 253 dias, que é o número trabalhados ao longo do ano inteiro, né, eu vou fazer, provavelmente, esse ano de 2024, 759 carros lá dentro da minha oficina. E é uma média, porque tem ano que a gente faz mais, tem ano que a gente faz bem menos. Eu vou te trazer ali o número de carros que a gente fez em cada ano, para você perceber. Será que fazer mais carros significa ter mais faturamento? Depois você deixa aí no comentário. Será que fazer menos carro significa ter um faturamento menor? O que você acha? Bom, tendo essa média de carros, o que eu faço agora? Eu pego o número de carros de Atibaia, tá aqui em cima, o total de veículos somado, caminhonetes mais o número de veículos, menos o número de carros que eu vou precisar ao longo do ano todo, né? Saca só o valor que a gente chega. Eu preciso de 759 clientes, ou às vezes até menos. Tem clientes que a gente faz 2, 3 carros, né? Porque tem o dele, o da esposa, o do filho, ou ele troca de carro ao longo do ano e acaba, pô, peguei esse, quero dar uma geralzinha. O mesmo cliente traz, muitas das vezes, carros diferentes ao longo do ano, ou acaba batendo uma vez ou outra o mesmo carro. Isso é bem comum de acontecer. Então, dentro de todo esse número de carros que existem aqui em Atibaia, eu não vou precisar, eu não quero, eu não preciso, eu não dou conta de trabalhar para essas pessoas. Seria impossível se eles procurassem os meus trabalhos dentro da minha oficina. 83.814 carros. Como é que o martelinho de ouro está saturado? Como é que não existem clientes que não estão dispostos a pagar o preço justo pela nossa profissão? Aqui acaba toda a ladainha que você mesmo conta para você ou que outras pessoas acabaram te contando, porque isso é bem comum. Talvez você tenha me visto R$1.000 em um único dia ou em um único trabalho, e por você ter contato com outras pessoas, né? Talvez seu pai, seu tio, o amigo do seu tio é funileiro e fala, rapaz, isso é impossível, é o mundo que a gente vive hoje em dia. Por que eu tô falando isso? Porque isso aconteceu com o Denis. O Denis, quando ia iniciar dentro do martelinho de ouro, quase que ele foi pedir ali, mas ele teve o discernimento, né? Ele foi pedir conselho para um cara, mas dá uma olhada aí, deixa ele contar para você. Com o conhecimento certo, com as pessoas certas do lado, ter pessoas boas que te ajudem, né? Que ajudem a gente, tipo assim, não ter aquele cara. Se tu tem alguém perto de ti que é aquele cara que fala assim, martelinho de ouro, tá, o mercado aí já tá, né? Tá saturado. Esse cara, velho, deixa ele de lado, deixa ele viver no mundo dele e vai viver o teu. Porque eu, quando comecei, isso foi um detalhe que eu não mencionei, né? Eu fui numa loja uma vez e o cara tinha um kit de ferramenta lá. Falou, cara, você faz martelinho de ouro? Cara, eu faço, tá? Mas isso aí não faço mais, tá? O mercado tá saturado, os caras aí tem tudo quebrando, não sei o que, quebrando o mercado, os caras fazendo amassadinha aí por 50 pila, não sei o que, né? O cara falou, ele falou, mas se tu quiser eu te ensino, ele falou pra mim. Aí eu pensei, né, poxa, né, que proposta tentadora, e eu tava acompanhando teus vídeos já, né, no YouTube, até mencionei de você para ele, né? Falei do Wallace Rodrigues e tal, para ele te acompanhar no YouTube. Aí eu depois que ele falou isso ali, eu peguei e fui embora. Aí eu pensei, cara, não vou fazer nada com esse cara, porque, tipo assim, olha a mentalidade que o cara tem, sabe? Uma mentalidade de escassez. Se você se juntar com uma pessoa dessa, o que tu vai se tornar, né? É aquela história, né? Que a águia não voa com pardal, né? Entende? É bem isso, né? Então, se você quer ser uma águia, você tem que se juntar com águia, né? Porque senão você vai ser igual um pardalzinho. Tipo isso, né? Acho que deu para você entender, né? Você precisa pedir conselhos ou se associar a pessoas que realmente entendem daquilo que fazem, ou que te trarão
clareza de como realmente o mercado é. Isso daqui que eu tô te passando, cara, você pode fazer. Você pode colocar esses dados aí na sua frente da sua cidade dessa forma que você está visualizando, para que você entenda que existem muito mais oportunidades do que você daria conta. Mesmo que você quisesse dar conta, você não conseguiria. Na minha cidade hoje deve ter mais ou menos uns 15 martelinhos de ouro. E esse número de carros é impossível para 15 martelinhos de ouro. Se a gente fizesse pegando a calculadora, vou até pegar ela aqui, calculadora, vamos fazer junto. 15 martelinhos de ouro tem aqui, vezes, se eles conseguissem fazer o mesmo número de carros, ou a média de número de carros que a gente faz, 759, 11.385 carros. A gente tem 84.573 veículos aqui em Atibaia. Então, se a gente pegar 11.000, deixa eu até anotar aqui, para não esquecer, 11.385. Vamos limpar isso aqui. 84.573 menos 11.385. Ainda restam 73.188 carros que ficariam sem um profissional de martelinho de ouro para ser feito. Olha a loucura disso, né? Então não está saturada a nossa profissão. Tem muito mais oportunidade do que você daria conta, né? Você só precisa ter essa clareza e saber andar com as pessoas certas, ter acesso a conhecimentos como esse daqui, porque eles te colocarão na frente de martelinhos de ouro que estão há anos e anos dentro da nossa profissão e não fazem ideia disso. Agora, vamos voltar aqui para o nosso plano de negócios. Eu quero te mostrar quantos carros a gente fez ao longo de 2021. Em 2021 a gente fez 785 carros. Se você levar em consideração a média desse ano, né, que é de 759 carros, em 2021 a gente passou essa média. Trabalhamos igual um condenado. E olha o faturamento aqui. Pega o mensal. Vamos nos basear na média mensal. 29.389. Será que em 2022 a gente fez mais carro? Porque o faturamento aumentou. Vamos lá. E olha que louco. 738 carros. Mesmo abaixando o número de carros, o nosso faturamento mensal ele acabou subindo. E olha o que aconteceu em 2023. 600 abaixou ainda mais, né? Deixa eu só ajustar aqui, assim. Ano após ano, o que vem acontecendo? A gente vem abaixando o número de carros que a gente trabalha ao longo do ano e automaticamente subindo o nosso faturamento. Por que é que isso acontece? Porque a gente não só é mais reconhecido, mais valorizado, a gente acaba até cobrando valores que muitos julgam alto por aquilo que a gente julga justo. Pegando o plano real e dividindo aqui, um carro por dia eu alcanço um faturamento de R$1.000. 2 carros, 500. 3 carros, 334. Se você me segue no Instagram, acho que há algum tempo atrás agora, recentemente, eu postei esse trabalho aí que você está acompanhando. Um baita amassado. Existem técnicas que, ou todas as técnicas, né, que um martelinho de ouro de alto nível precisa aprender e dominar para realizar um trabalho como esse.
Esse trabalho não é aquele grande amassado que simplesmente dando um tapa nas portas elas voltam, ou puxando com uma ventosa, ou até mesmo a cola fria, acaba voltando. Dá para você perceber que no meio deles se formaram tensões tipo o amassado de risco. É um amassado extremamente complexo de ser feito. Esse único trabalho, a gente cobrou R$ 4.500 para realizá-lo, né? E levou mais ou menos ali 1 dia e meio. Então, se você pega R$ 4.500 e divide de segunda a sexta, dariam 5 dias, dá mais ou menos... Vamos usar a nossa calculadora. Um único trabalho, se a gente dividir 4.500... Opa! 4.500 dividido por 5, de segunda a sexta. R$ 900 por dia é o que esse trabalho simboliza. Mas ao mesmo tempo que eu estava fazendo esse amassado, eu ainda fiz mais 2 carros. Levei 1 dia e meio para fazer esse trabalho e fui parando para não ficar muito cansativo e fazendo outros 2 pequenos carros ali que estavam com pequenos amassados. Então, isso é uma das coisas que vem acontecendo. A gente consegue ser mais reconhecido e valorizado e atrai esses tipos de trabalho para a nossa oficina. Então, Wallace, como é que você vai fazer para aumentar esses 50 mil reais no faturamento, né, de 2024? Essa possa ser a pergunta que está passando na sua cabeça e eu vou trazer a resposta para ela aqui agora. A gente precisa de, no mínimo, esse faturamento para alcançar essa meta. Cara, vai ser o primeiro ano que a gente chega em R$500 mil faturados trabalhando apenas com martelinho de ouro. Um faturamento expressivo e extremamente considerável, né? E às vezes você escuta todos esses números e 50 mil reais para você já estaria bom. Para a gente é só um acréscimo no nosso faturamento anual. Como é que você pode fazer um valor expressivo como esse ser diminuído e fazer com que você alcance esse resultado todos os dias ali e somando esses dias automaticamente você chegue nesse faturamento? Olha como quando a gente tem um plano de negócios, as coisas acabam ficando um pouco mais simples. A gente vai trabalhar ao longo desse ano 253 dias. Deixa eu copiar aqui que eu vou trazer para cá. E eu quero aumentar no mínimo 50 mil reais. Eu quero esse acréscimo, a gente vai buscar, a gente vai batalhar para isso todos os dias lá na nossa oficina. Se eu pego 253 dias, posso pegar aqui a minha calculadora, ou 50 mil reais, que é o valor, e divido por 253 dias, que é o número de dias trabalhados, olha só o que eu preciso aumentar diariamente no meu faturamento para que no final de 253 dias eu tenho esse valor somado no faturamento anual. R$197. Se você é martelinho de ouro, você sabe que pegar um trabalho com esse valor, e se você pega o trabalho desse valor, você não leva mais que 1-2 horas aqui chutando alto para remover um amassado com um valor desse, né? E por que eu disse pegar um amassado desse valor? Porque se você pega um amassado e leva mais tempo, leva 1 dia, 2 dias e cobra 197, vamos arredondar, você cobra R$200, cara, provavelmente esse não era um amassado que deveria ser cobrado esse preço, né? Então você precisa saber como vender o seu trabalho para quando for dedicar as horas para ele, para chegar no resultado de alto nível na finalização, esteja casado isso, o preço do valor com, né, a dificuldade do trabalho. E como é que eu posso fazer isso? A gente pode, novamente, né? Como é que eu posso aumentar R$197? Deixa eu até colocar aqui. R$197 dia. Aumento. Eu posso vir aqui no meu plano real novamente. E posso, ao invés de fazer 3 carros, eu posso acrescentar aqui um 4º carro. Ou a gente fazer 4 carros no dia. Isso aumenta, né, o nível de trabalho, mas muitas das vezes se eu acrescentar um carro
no qual eu vou cobrar R$ 197, é um trabalho que vai ser rápido. Dá para se encaixar, como eu encaixei outros trabalhos fazendo a remoção desse amassado das duas portas do Honda Civic. Você consegue parar ali, até mesmo para descansar mentalmente e fazer um trabalho que flua mais rápido e voltar para aquilo que você estava fazendo. Ou simplesmente dá para você aumentar o valor dos seus trabalhos. Quando você começa no martelinho de ouro, muitas das vezes você vai fazer pequenos trabalhos e bem feitos e vai cobrar um determinado valor. Com o passar do tempo, você não só vai melhorando as suas técnicas, mas aumentando o valor dos trabalhos que você executa. É por isso que entra ano, sai ano, a gente faz basicamente duas coisas. Já adiantando um pouco aqui da segunda aula. A gente não só troca os clientes. Olha que doideira. O que significa isso, Wallace? Pô, às vezes eu tenho um cliente que valoriza o meu trabalho, mas será que se eu fizer um trabalho com mais qualidade ainda, ele vai continuar valorizando? É um cliente que está disposto a pagar R$1.000 para remover um amassado numa porta. Só que se eu pego um amassado que eu sei que é R$1.500, será que ele pagaria? E muitas das vezes o cliente não vai até esse certo limite. Então você acaba trocando esse cliente, colocando outro na vaga dele. Automaticamente você já não tem uma certa parceria mais com ele. É por isso que, sabendo a quantidade de carros que eu tenho aqui na minha cidade, 84.573, eu só preciso, ano após ano, trabalho após trabalho, fazer com que os clientes certos venham até a minha oficina. E cara, por incrível que pareça, talvez você até tenha tido esse sentimento. Ao realizar a remoção desse amassado de R$4.500, essas duas portas do Honda Civic, eu saí, né, depois de ter finalizado o trabalho, chegado nesse resultado aí, vou colocar aqui para você acompanhar, na finalização dele, conectando 100% da granuação, ondulação. A única coisa que ficou foi aquela leve marquinha na maçaneta que o cliente nem se importou com aquilo, né? Fazendo todo o desenho da lata, chegando o mais próximo da perfeição possível num trabalho de alto nível, né? Refazendo o vinco, encolhendo a chapa. Esse amassado ele esticou em 3 lugares. Eu precisei fazer o processo de encolher, de trazer a resistência para a chapa e deixar ela 100% rígida, né? Para que eu conseguisse bater e remodelá-la ali, como você acabou de observar aí no resultado. Tá barato. Saiu barato para esse cliente. Sabe por quê? Ele não chegou a acionar o seguro. A franquia do seguro desse Honda Civic, R$ 5.600 no pacote de seguros do cliente. Às vezes pode ser um pouco mais, às vezes pode ser um pouco menos, depende do seguro, né, que os nossos clientes fazem do carro dele. E olha para você ver, ele não chegou a acionar a franquia, então saiu mais barato do que ele acionasse a franquia. Se eu cobrasse talvez 5.500, ele também não acionaria a franquia. Chegaria próximo ali da franquia dele e ainda valeria a pena. Ou até mesmo se ele acionasse o seguro. As seguradoras, em situações como essa, negociam de uma maneira diferente. Elas sabem que precisam trocar a porta, elas sabem que vai dar um trabalho, enfim. Elas preferem que a gente faça o trabalho de martelinho de ouro. Isso é uma outra aula, um outro ponto, né? Saber negociar, saber vender o trabalho, elas preferem que a gente faça e automaticamente a gente consegue cobrar um valor alto, né? Ou bem mais alto do que foi cobrado. Então, entra ano, sai ano, a gente não só troca alguns clientes, como aumenta os valores dos nossos trabalhos. Se você não está aumentando os valores dos seus trabalhos, tem muita coisa errada aí. Talvez você não entenda tudo isso que foi dito aqui nessa aula. E quando você tem esse plano real, acabaram as desculpas. Porque você vai chegar no número ideal de carros. Sabe o que é bem louco? Deixa eu só abrir aqui. Ó, eu posso voltar aqui para a tabela e ao mesmo tempo eu posso adicionar uma comparação. Posso colocar São Paulo. Ó.
e abrir aqui o tipo. Olha a quantidade de carros que tem em São Paulo. Atibaia, 74.287. Em São Paulo, 19.632 carros, 285. Caminhonetes, 2.238.846 Olha a diferença, olha o tanto de carros. E quanto você tem acesso a um plano real, né? Quando você cria esse plano, automaticamente você percebe que muitas das limitações que talvez você tenha, elas foram colocadas na sua cabeça e você nem sabe o porquê, né? Martelinho de ouro está saturado, a profissão tem clientes que não querem pagar o preço justo. Cara, e um monte de coisa que eu poderia continuar dizendo aqui, só que o fato é que não. Quando você entende esse plano real, mesmo morando no interior, foi o que aconteceu com o Weber, ele conseguiu mudar a mentalidade. Agora, a desculpa de morar em São Paulo e não ter serviço é demais, né? Eu moro na cidade de 100 mil habitantes, cara. Eu fechei esse mês agora, 45 carros eu fiz no mês. É carro pra caramba. Tem hora que eu olho assim, mas será que foi tudo isso mesmo? Eu não marquei alguma errada, começo a revisar, não foi mesmo, né? Então, lógico, de quantidade, né? Teve meses de eu fazer mais do que isso e ganhar menos, teve meses que eu fazer menos e ganhar mais. Então, mas é uma média de 40, 50, 55 carros que eu faço por mês. E, mano, a minha cidade tem 100 mil habitantes, então... É o interior, né? É o interior, que é bem interiorzão mesmo. Acho que deu para você perceber, mesmo no interior, ou muitas das vezes é melhor estar no interior, porque o seu nome acaba se propagando mais rápido. Você acaba conhecendo os clientes pelos nomes e eles acabam conhecendo o nível dos seus trabalhos. Você só precisa saber como fazer isso. E é exatamente o que eu vou explicar na nossa segunda aula, dessa série de aulas, né, que vão acontecer ao longo dessa semana. Na nossa segunda aula, eu vou te mostrar ali detalhadamente como encontrar esses 759 carros, caso a sua meta seja 3 carros por dia também, e fazer com que você encontre esses clientes e eles valorizem aquilo que você faz. Ou se no caso, se você já está trabalhando para alguns clientes que valorizam, outros não, como trocar, né? Em time que está se ganhando, não se mexe? Se mexe sim, cara. Porque muitas das vezes dá para melhorar ainda mais, né? É exatamente isso que eu quero te trazer. Eu vou te ensinar lá o passo a passo para fazer com que esses clientes corram atrás de você e já corram com a guarda baixa, estando preparados para pagar o preço justo pelo aquilo que você vai executar. Mas sem mais, vamos sair daqui e vamos voltar lá para a oficina para mim te dar esse último recado. E absolutamente nada do que eu te ensinei até aqui, ou que eu vou te ensinar daqui para frente, ou que eu divido em forma de conhecimento nas minhas redes sociais, cara, eu tiro do mundo do achismo. Tudo isso que você acompanhou até agora são baseados não só em dados, mas principalmente em testes. Eu testo, e dentro desses testes elimino aquilo que pode te trazer erros ou até mesmo confusão e coloco os acertos. E é como você viu aqui, quando esses alunos do Martelando Resultados pegam esses acertos, ou você também começa a pegar esses acertos e praticar e colocar essa visão de enxergar a nossa profissão no seu dia a dia, na sua vida, tudo começa a mudar. Você não só começa a entregar um resultado melhor que o outro ali na finalização dos seus trabalhos, mas começa também a vender os seus trabalhos e atrair os clientes da maneira certa. Isso faz com que, com muito menos tempo de dedicação à nossa profissão, você consiga ser reconhecido financeiramente pelos trabalhos e pelo aquilo que executa. Só que, se você quer atrair clientes, uma coisa vai ser fundamental. Você vai precisar parar de vender a remoção de amassados. E eu sei que quando eu falo isso pode ser no primeiro momento um pouco chocante, né? Pô, Wallace, o que o Martelinho de Ouro faz então? A gente não vende a remoção do amassados? E o fato é que sim. Só que não adianta mais nos dias de hoje fazer só isso, ou apenas isso.
Você precisa vender ou aprender a vender a sensação de que o amassado nunca esteve ali. Esse talvez seja um dos pontos chaves dentro do seu cartão de visitas moderno, que é o que eu vou te ensinar na nossa segunda aula. Fazendo e entendendo ou criando esse passo a passo de vender que a sensação de um amassado nunca esteve ali, automaticamente você vai ver, cara, é quase que instantâneo. Você para de correr atrás dos clientes e eles começam a correr atrás dos seus trabalhos. Você para de ficar brigando por preço ou até mesmo querendo dar desconto ou o cliente pedindo desconto, porque ele realmente entende o valor daquilo que você faz. Tá bom, Wallace, mas como é que eu crio essa sensação de que o amassado nunca esteve ali? Primeiro você precisa entender ela. Tá vendo esse cara aqui, ó? Esse é o Queiroz. Ele está segurando esse quadro e eu acredito que você já saiba o significado dele. O Queiroz, junto com o seu cliente, ele estava levando o cliente para casa ali, eles vão conseguir explicar muito bem o que é isso nesse primeiro momento. E aí, meu amigo Wallace, como é que tá? Eu tô aqui com o cliente aqui do Jeep Renegade e eu queria que ele te falasse se ele gostou do trabalho. Amigo Wallace, o trabalho foi muito bem feito aqui do Queiroz, estou feliz demais. Eu acompanho seus vídeos, acompanho seus áudios, seu material postado e lhe acho um mágico, né? E posso dizer que o serviço do Queiroz aqui ficou tão bom quanto o seu. Muito bom mesmo. É aquilo, né, Alice, que você falou na aula de ontem, né? O que a gente vende é a sensação, né? Você deixar o cliente satisfeito com aquela sensação de que realmente o trabalho ficou impecável, então não tem valor que pague isso. Um abraço, meu amigo, tudo de bom. Acho que já deu para você começar a sacar. Mas é na nossa segunda aula que eu vou te ensinar, tintim por tintim, ó, faz isso, não faz isso que vai dar errado, o passo a passo de como você pode começar a utilizar dessa estratégia. Então é isso. O que você achou dessa nossa primeira aula? Diz aí, curtiu? Você enxergava a nossa profissão dessa maneira? Porque existem muitas mais oportunidades do que talvez você dê conta de fazer aí na sua cidade mesmo, ou até mesmo no seu bairro, dependendo de onde você mora. Você só precisa aprender a atrair essas oportunidades. Então é por isso que eu digo, fique aqui ao longo dessa semana de aulas, que quem perde pouco aqui, perde muito. Deixa aqui o seu comentário aqui embaixo. Ele é extremamente importante para mim. Ele é o termômetro para saber se a gente está indo no caminho certo, se a gente precisa criar novos conteúdos. Eu vou ler um por um desses comentários. Eu mesmo, pessoalmente, por mais que seja corrido o meu dia a dia aqui na minha oficina, né, tenha várias coisas para fazer, eu vou tirar um tempo e ler o seu comentário e esclarecer a sua dúvida. Aproveita e me segue nas minhas outras redes sociais. Tem o canal no YouTube aqui embaixo, o Instagram. No meu Instagram você vai poder ver um pouquinho do meu dia a dia, a minha visão aqui dentro da minha oficina, dos trabalhos que a gente executa, a maneira que a gente executa. Também tem o Facebook aqui embaixo. No YouTube deve ter algumas dezenas de aulas ali, explicando técnicas por trás da remoção de alguns amassados, mas, como eu disse, participe dessa semana de aulas, porque aqui quem perde pouco, perde muito. E você vai sair dessa semana de aulas completamente transformado. Então deixa seu comentário aí embaixo, né? Vai ser um prazer responder. A gente se vê agora na nossa segunda aula. Fui!